Olá pessoal, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, eu quero dizer, você conhece o canal Contabilidade dá Resultado? Você conhece? Já percorreu alguns outros vídeos nossos? Eu já sugiro, antes de mais nada, você curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no canal, ativando o sino de notificação. Você faz tudo isso que eu te falei e vê este vídeo e depois outros vídeos. Se você falar, é uma porcaria, tudo bem, eu vou aceitar. Você tira tudo aí, a inscrição, e pode me abandonar aqui, não tem problema, mas eu duvido que você vai dizer isso, tá? Eu desafio. Porque os conteúdos aqui são práticos, que têm informação baseada na veracidade dos fatos, e eu sou profissional contábil que faço os vídeos aqui com muita informação gratuita que pode salvar a tua empresa. O maluco é brabo. Tá bom? É isso mesmo, pessoal. Autoridade nós temos, só não temos muitos inscritos, muitos likes, muitos engajamento, e isso daí é com você. Se você me ajudar, a minha parte eu faço. Te dou conteúdo aí, tá bom? Por exemplo, hoje nós vamos falar a respeito do novo limite do MEI. Eu sei que você já buscou em vários cantos aí, mas finalmente aqui você vai ter toda a informação sem sensacionalismo. Por exemplo, seria sensacionalismo da minha parte eu dizer que o limite já foi aprovado, e não foi. Então é importante que você entenda tudo direitinho, tá? Tudo direitinho. Fica comigo até o final, garanto que eu vou falar todos os pontos necessários que você precisa saber, tá? Pessoal, hoje, mais de 75 milhões de empresas constituídas no país são microempreendedores individuais. Parabéns, parabéns. 75 milhões é uma força, é uma potência. Tá? Só para vocês terem ideia, 70% das empresas constituídas que geram emprego e renda no Brasil, adivinham, 70% são microempreendedores individuais, tá? Mas eu quero falar um ponto importante aqui, moralizar um pouco aqui, tá? Por quê, pessoal? Porque primeiro, parece que alguém perdeu o bom senso no meio do caminho, né? O governo perdeu completamente o senso, que desde 2021 não aprovou a proposta da PL 108 de 2021, que foi aprovada até no Senado, mas não avançou, não prosseguiu. Claro, período de eleição, o interesse aqui, o interesse acolá, mas o interesse do microempreendedor não foi atendido. A política para os microempreendedores individuais parou de existir desde 2021. O governo perdeu o bom senso. E eu vou dizer mais. Tem um elemento que também perdeu o bom senso, que é o contribuinte, o próprio MEI. Sabe por que perderam o bom senso, pessoal? Porque são 70% das empresas constituídas no país, 75 milhões de MEIs. Mas, se a gente filtrar mesmo, a gente vai entender que mais do que a metade desse povo estão em dívida, estão inadimplentes com seus próprios MEIs, tá? E por quê? Porque abriu o MEI para ter desconto no convênio, desconto na faculdade, e acham que abrir o MEI vai ter todas essas vantagens e não vai pagar nada para o governo, tá? O governo, pessoal, não está pouco preocupado com isso, como vocês já podem perceber. Ele já perdeu o bom senso, mas você não pode perder o bom senso com você mesmo. Só para você ter ideia, se você ficar adquirindo dívidas e no meio do caminho desistir da sua MEI, a dívida vai continuar no seu nome. Por mais que você feche a MEI, estão desenquadrando da MEI, agora estão virando empresa normal, sem nem saber, não quer nem saber, deixa o filho no mundo. Saiba que o maior prejudicado é você mesmo. Por isso que eu digo, os MEIs estão perdendo o bom senso com si próprios, extraindo dívidas para o seu próprio CPF, tá? Então, fique esperto, tá? Veja outros vídeos aqui no canal que você vai ver que eu tenho um vídeo de 10 dicas, 10 erros que os MEIs cometem, vou deixar o card aqui. Mas enfim, falando da proposta, que é o que verdadeiramente interessa, eu estou bastante otimista com essa proposta pelo seguinte: agora, no dia 24/8/2023, o Comitê Técnico do MEI do Fórum perante as micro, pequenas e empresas, né, aprovaram a proposta. Olha só quem aprovou: um órgão que tem força, tem credibilidade e autoridade para brigar por vocês. O Comitê Técnico do MEI, o próprio comitê, e que também é do fórum, né, das micro, pequenas empresas, tá? Então, esse órgão tem poder para mudar o quadro finalmente, tá? Então, qual que é a proposta? Eu vou falar os 3 pontos fundamentais que você precisa necessariamente entender profundamente. Por isso, tenha paciência. Fica aqui até o final que você vai entender, eu garanto. Então, o primeiro ponto, o ponto que eu acho que é o que vocês mais querem saber, a ampliação
do atual limite anual do MEI, que é um limite de R$ 81 mil, para o limite de R$ 144.912. O ponto mais necessário, né? Acompanhar um mínimo da inflação. Para mim ainda é pouco. Para mim tinha que ser pelo menos 160 mil, mas enfim, um novo limite de R$ 144.912. Segundo ponto, a rampa de transição gradual. Seria uma transição no qual o MEI que ultrapassasse os 20% do limite, ele não retroagiria a exclusão do MEI. Tá? Hoje eu já tenho vídeos falando sobre isso no canal, vou deixar aqui o card, mas vou deixar a sugestão lá no final do vídeo para você ficar comigo até o final. Nós sabemos que existe o limite do limite, é como eu denomino aqui no canal, limite do limite. Hoje você tem um limite de 81 mil anual. Se você ultrapassa esse limite, você tem até 20% para ultrapassar e não retroagir. Né? Então vamos supor que você está em dezembro, ultrapassou os 20% dos 81 mil. Você não vai excluir a partir do mês que vem, né, do ano que vem. Você vai excluir a partir deste mesmo ano, lá em janeiro do ano que você excluiu, tá? Porque você ultrapassou 20% do limite, tá? Então isso era péssimo, porque saía uma dívida absurda para o MEI, né? Então agora o governo quer aprovar essa alteração que para mim é o maior ponto depois do ponto do aumento do limite, tá? É um acerto fundamental, porque essa rampa de transição, primeiramente, ela quer te dar 6 meses ou 180 dias para você se preparar para ser de fato uma microempresa, né? Sair do microempreendedor individual, né, que é o micro mesmo, para ir para uma microempresa. Agora nós estamos falando de fato de uma empresa que pode contratar mais de um funcionário, uma empresa que pode faturar mais de 81 mil, né? Uma empresa que pode, enfim, tem vários benefícios aí, porque ela pode se manter. Então a rampa de transição, ela vai vigorar o seguinte, olha, se o MEI ultrapassou, a gente tem que dar mais um prazo para ele, um prazo de 180 dias para ele se transformar de fato em uma ME. Por que este prazo? Porque pode acontecer o seguinte, eu vou falar na prática para vocês o que acontecia aqui no escritório com meus clientes também. Imagine que uma MEI do comércio, em dezembro, época sazonal, né? Ou seja, Natal, ela estoura de vender. E aí, consequentemente, ela estoura do limite do MEI. Mas ela ficou quase o ano todo sem vender quase nada. Ela só em um mês vendeu bastante, certo? E aí, o que acontece? Ela vai estourar do MEI e vai virar uma ME. Quando chega em janeiro, em fevereiro, ela volta a vender o quê? Bem pouquinho, né, pessoal? Todo mundo de férias, todo mundo já comprou seus presentes de Natal, começa a vender bem pouquinho. E aí ela fala, poxa, eu vendi bem pouquinho, mas adivinha, eu já sou uma ME, eu tenho que ter um contador, eu tenho que ter um balanço contábil, eu tenho que pagar imposto sobre o faturamento, né? Pagar um prolabore para mim continuar meu INSS, enfim. Ele tem todas essas obrigações de uma empresa ME normal, porém ele continua de fato sendo uma MEI, porque ele não consegue manter o exponente faturamento. Né? Não é novo patamar, não é. Então, por isso a rampa de transição, para que esse novo patamar, esse exponencial de lucro, de faturamento, ele se mantenha. Então, se isso não se manter, o MEI tem condições de continuar sendo MEI. É isso que é a rampa de transição, tá? Então, por isso, ó, nesse ponto, eu estou aprovando 100%, achei 110%, né, pessoal? Uma ótima proposta para vocês microempreendedores, para nós contadores também, né? Porque vamos pegar uma empresa consolidada, que tem condições de honrar um honorário justo com a contabilidade e vai ser bom para todo mundo. Bom também para empregar novos funcionários, aumentar o emprego, renda, a economia do país, né, pessoal? Então, muito bom. Terceiro ponto, pessoal, é o aumento da arrecadação do DAS para R$ 181,14, tá? E aí vocês podem xingar agora, falar, o governo, é o novo governo, é o antigo governo, é a direita, é a esquerda, mas não é nada disso, pessoal. É importante vocês entenderem que esse aumento do DAS é um aumento para quem atingir a rampa de transição, é para quem já vai estar em outro patamar de faturamento,
tá? Aí você fala, pô, mas é muito aumento do DAS, tá? Esse aumento eu vou dizer que é um aumento justo e proporcional. Por quê? Porque se você pegar os 144.912 e dividir por 12 e fazer ali o cálculo do DAS sobre esta proporcionalidade, é esse o valor do DAS, tá? Mas, veja bem, até então ainda é menor, pessoal, do que você pagar, por exemplo, 6% sobre o faturamento que você venha a ter, tá? Então esse aumento é um aumento também que vai aumentar na sua arrecadação, é um aumento que você deve manter de acordo com o aumento de fato, a sua capacidade de fato de pagar esse valor de aumento, entendeu? Então esse não é o ponto, esse o ponto daria nota 6, né? Que ainda não é o ponto favorito aí que vocês vão gostar, mas ainda chega a ser justo diante do aumento se ser aprovado, tá? E por fim, a proposta segue para a avaliação do Ministério de Desenvolvimento e tramitação novamente na Câmara dos Deputados, né? Tramitar no Senado. O principal diferencial dessa proposta, eu vou dizer agora, é que veio pelo próprio Ministério do Desenvolvimento, né? Eu já falei mais ou menos isso. E segundo, que o próprio Ministério de Desenvolvimento, ele disse que vai deixar de cuidar dessa parte, porque ele vai fundar um novo ministério. Esse ministério vai chamar Ministério Exclusivo para PME, ou seja, Ministério da Pequena e Média Empresa, onde eles vão poder criar, por exemplo, incentivos de crédito, né? Crédito para categoria, crédito para você pegar empréstimo de capital de giro e coisas do tipo, tá? Talvez financiamentos em dívida ativa, enfim. Com certeza, se houver um ministério exclusivo para vocês, não vai ficar mais precisando esperar propostas, né, e políticas a respeito disso. Vai ter uma política exclusiva dentro do ministério, né, que vocês vão poder se dirigir, vão poder reclamar e eles vão poder, né, elaborar propostas, elaborar políticas para vocês exclusivamente. Um ministério exclusivo para vocês, porque afinal de contas são geradores de emprego, são geradores de renda, tá certo? Então, pessoal, espero que tenha sido esclarecida com profundidade tudo que vocês precisam saber. Desculpa a demora do vídeo, mas eu quero fazer questão de dar essa aula aqui, né? Explicar direitinho o conceito da coisa e a importância de se entender mais profundamente e fazer seus planos. Você que é empreendedor, que está aí pronto para vender, prestar serviço e alavancar esse país economicamente, tá certo? Lembre-se, contabilidade dá resultado, curta, compartilha, se inscreva no canal, veja nossas playlists aí falando sobre o MEI e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.